Agora vamos falar sobre a codificação aritmética, que é um tipo de codificação de fluxo, que é utilizado, por exemplo, no Javu, PDF e no JPEG. Está previsto no padrão, mas não é tão utilizado porque a codificação aritmética acabou que ela ficou um tempo na geladeira, né, por causa de questões de patente. E quando a patente dela venceu, né, o JPEG já estava bem disseminado utilizando o código de Huffman. Então, apesar do JPEG possibilitar a utilização da codificação aritmética, ela não é tão difundida assim no padrão JPEG, que tem muitos codificadores e decodificadores que não implementaram a parte da codificação aritmética. Então nós vamos assumir o seguinte modelo probabilístico: a probabilidade de uma sequência x1n como sendo produtora das probabilidades dos símbolos, ou seja, I e D. Ou então, de forma alternativa, a gente pode considerar também o caso de Markov de primeira ordem, em que a probabilidade então da sequência é a probabilidade do símbolo inicial vezes as probabilidades de transições. Então, a ideia vai ser que a cada símbolo utilizaremos, né, a probabilidade condicional para encontrar a probabilidade do próximo símbolo. Então, dessa forma, vai ser possível lidar de forma simples com modelos complexos adaptativos da fonte. Bem, então vamos fazer um exemplo para poder ilustrar como que funciona a codificação aritmética. Vamos supor que o nosso alfabeto possui 6 símbolos, então são as vogais, e mais um símbolo que seria o símbolo para término da sequência. E então a gente tem uma sequência produzida pela fonte, x1, x2, etc. e d. Aliás, não precisa ser d, a gente pode considerar também a gente pode adaptar, né, a probabilidade de acordo com o passado. Então vamos assumir que a probabilidade xn dado x1, x2 dado o passado é dado ao codificador. O codificador conhece, então o codificador e o decodificador conhecem. Então a gente vai ter uma descrição algorítmica dessa distribuição, né, que será uma descrição finita. Então a ideia é que a gente vai dividir o intervalo de 0 a 1, né, o intervalo unitário, de acordo com as probabilidades dos símbolos. Então suponha aqui, né, que a gente tem símbolos com determinadas probabilidades, e aí a gente divide então o intervalo de 0 a 1, vamos dividir eles de acordo com as probabilidades dos símbolos, onde cada um desses intervalos tem o tamanho dado para a probabilidade do símbolo. Então a probabilidade do símbolo é esse tamanho. A probabilidade do símbolo I é esse tamanho. Etc. E aí depois, cada subintervalo, a gente pode ir subdividindo de acordo com as probabilidades. Então, eu posso pegar, então, suponha que dado que um determinado x ocorreu, então eu posso dividir o próximo intervalo de acordo com as novas probabilidades, né? Então vou ter intervalos já com tamanho px2 dado x1. Ou o complemento efetivo se a gente pensar na sequência inteira. Bem, então esse exemplo aqui ilustra bem o que acontece, né? Então suponha que eu tenho o intervalo de 0 a 1, que está dividido aqui, né? Então esse intervalo é o tamanho da probabilidade do A, esse intervalo aqui tem o tamanho da probabilidade do E, e assim por diante. E aí suponha que o primeiro símbolo que ocorre na codificação é o símbolo A. Então eu vou selecionar o intervalo e vou subdividir ele aqui de novo. Então, como fica muito pequeno, a gente está fazendo esse zoom, né, e expandindo ele aqui de novo. Então, de forma que aqui, né, agora eu estou indo do zero até o P de A. E aí suponha que o próximo símbolo a ocorrer seja o E. Aí eu vou pegar esse intervalo e subdividir. Mas quem que é esse valor aqui, né? Esse valor aqui significa que ocorreu o P de A. Então, esse intervalo aqui é o P de A vezes P de A. E esse intervalo aqui, né, é o P de A vezes P de A.
mais o PDA vezes PDE. Então então a gente pode escrever, vamos escrever aqui, né, que então esse valor, né, é o PDA, dado PDA vezes PDA, ou seja, é o PDA A, né, a sequência A, e esse valor aqui é o valor de baixo, né, eu vou chamar ele, sei lá, de uma estrelinha, mais, vai ficar, coloca esse valor, estrelinha, mais o tamanho desse intervalo associado ao E, né, que é o PDE dado A vezes PDA, né, que esse pedaço aqui, né, é igual PDE A. Né, então esse aqui é igual, né? Então esse aqui, né, é igual, chamei de estrelinha. Então esse tamanho. Então a gente vê que a gente vai ficando com intervalos cada vez menores, né? A gente vai só dando um zoom aqui, né, e dando um zoom e pegando intervalos cada vez menores, né? Então a ideia é que um determinado intervalo pequenininho aqui, em algum lugar aqui desse intervalo de 0 a 1, esse intervalo codifica a sequência. Ele codifica de forma unívoca, né, qual que é a sequência de símbolos que ocorreu, né, para gerar esse determinado intervalo. Então essas probabilidades dos símbolos, elas podem permanecer constantes ou podem também mudar ao longo da codificação. Não tem problema, que aí basta o codificador e o decodificador ajustarem essas probabilidades. E o que vai acontecer quando a gente tem os símbolos que são mais frequentes, né, a gente vai acabar associando eles a sequências binárias menores. Então vamos ver, né, como que a gente associa sequências binárias. Então tem um exemplo interessante no Mackey, vamos reproduzir ele aqui. Então é um exemplo agora mais simplificado, que a gente tem só o A e o B e o término de sequência, que é o quadrado. Então vamos considerar que a gente vai codificar a string BBBA. E a gente tem as probabilidades, né, aqui, probabilidades dos símbolos. E depois aqui, né, então para a primeira sequência, a nossa sequência é BBBA, então nós vamos montando aqui a sequência, começando por B, depois BB, BBBB, depois BBBA. E vamos calculando aqui as probabilidades, né, subsequentes aqui, né, de ter um A dado um B, probabilidade de um B dado um B, probabilidade do seu fim da sequência dado o B. Então esse problema já deu pra gente aqui essas probabilidades, então já estão aqui. E aqui na figura a gente vai ilustrando, né? Então como a gente mostrou antes, né, a gente vai dividindo aqueles subintervalos de acordo com a sequência de símbolos, B, 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 até chegar no B, 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 A, fim da sequência. E nós vamos também fazer de um outro lado a divisão de sequências binárias. E a ideia é que a gente quer encontrar, nós vamos fazer esse processo todo dos dois lados, e a gente quer ir dividindo as sequências binárias. Então sempre toda vez que a gente coloca 1 ou 0, né, a gente está dividindo o intervalo ao meio, 1 para um lado, 0 para o outro lado. E a ideia é a gente encontrar uma sequência. Então, por exemplo, essa sequência que está aqui, né, que é representada por essa sequência aqui, que representa esse intervalozinho. E esse intervalozinho está completamente dentro desse intervalo onde está, né, no intervalo correspondente à sequência BBBA fim de transmissão, né? Então a ideia é que a gente quer achar uma sequência binária que esteja completamente dentro. Na hora que a gente achar uma sequência binária que está completamente dentro, a gente pode parar. Qualquer sequência binária que começa com essa sequência de bits, ela vai estar dentro desse intervalo. Então não adianta a gente não precisa de mais bits, né? Esse número de bits já é suficiente, né, para decidir univocamente, né, que é essa sequência aqui.
Bem, então essa figura aqui é mais completa, né, mostrando o que a gente faz, né? Então a gente, do lado da esquerda, a gente vai dividindo os intervalos de acordo com as probabilidades, né, do P do fim de sequência, P de B, P de A. Só tem o A e o B, né, como símbolo, e o símbolo de fim de sequência. Então dividiu em 3 intervalos de acordo com essas probabilidades. Aí o primeiro símbolo que ocorreu, né, era B. A gente vai codificar a sequência B, 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 A, fim de sequência. Então o primeiro símbolo é o B, então a gente seleciona o intervalo correspondente ao B. E aí a gente subdivide o intervalo, né, de acordo com essas probabilidades. Então eu tenho um intervalo aqui correspondente ao BA, o outro correspondente ao BB e o último correspondente ao B fim de sequência. Então subdividimos esses intervalos. O próximo símbolo é o B, então a gente seleciona esse intervalo que corresponde à sequência BB. E aí a gente vai subdividir novamente. Então tá aqui, a gente vai subdividir esse intervalo novamente, né, de acordo com as probabilidades agora do A, do B e do fim de sequência. E aí a gente vai ter um intervalo que é associado à sequência BBA, um intervalo que é associado à sequência BBB e um intervalo associado à sequência BB fim de sequência. O próximo é o B, então a gente seleciona esse intervalo que está associado ao BBB, divide de novo, aí pega o próximo símbolo é o A, então a gente vai pegar esse intervalo, né? Então agora está BBA. Então esse intervalo que está aqui, estou dando um zoom nele aqui, à direita. Então é esse intervalo, a gente divide ele de novo, e agora é o fim da sequência. Então o fim da sequência é esse intervalo aqui, então acabou. Então agora a gente quer achar uma string binária desse lado, então o que a gente faz? Do outro lado a gente começa então com o intervalo aqui de 0 a 1, né? Então 0 a 1. E vai dividir no meio, né? Então aqui o meio está aqui, meio, né? Então dividir no meio, de forma que quando tiver entre 0 e meio, a gente coloca bit 0. Então todo mundo que está aqui nesse intervalo ganha o bit 0. Todo mundo que está no intervalo de cá vai ganhar o bit 1. Então as sequências aqui todas, né, começam aqui com 0 e essas sequências todas aqui começam com 1. Né, então, a gente não, por enquanto a gente não tem um intervalo, né, que está dentro desse intervalozinho aqui, né, que é o intervalozinho que está aqui, né. Então a gente tem que fazer, nosso intervalozinho está para cá, a gente tem que dividir isso aqui. Selecionar o intervalo de baixo, né, que é onde está o intervalo que a gente quer. Então seleciono de baixo e vamos dividir ele de novo, né? Então dividir no meio aqui, de forma que coloca bit 0 para cima e bit 1 embaixo. Então todas as sequências aqui, né, vão começar aqui com 0 e essas aqui começam com 1. E aí a gente vai seguindo. Vou tentar dar um zoom aqui. Então continuando. Então a gente selecionou o primeiro intervalo, onde que tá? Tá aqui. Aí agora o primeiro é o B, isso. Então a gente dividiu de novo, aí a gente pegou agora esse intervalo aqui de baixo. Aí nós vamos dividir de novo, né? Dividimos de novo. Aí a gente selecionou o intervalo de cima, né? Já que a nossa sequência que a gente quer codificar está aqui. Então a gente vai pegar esse intervalo, dividir de novo. Dividir ao meio, aí ver qual que é o intervalo que a gente vai pegar. Então vai pegar o intervalo de cima, que já que a sequência está nesse intervalo aqui. Então a gente pega esse intervalo. Aí a gente divide ele ao meio. Tá aqui, né? Divide ele ao meio. Pega o intervalo onde está a sequência. Então é esse pedaço de cá. Então, dividiu ao meio aqui. Então a gente tem que pegar agora o intervalo de baixo. 001. Aqui, olhando aqui no zoom, é esse intervalo aqui, né?
esse intervalo. Então agora pegando esse intervalo, a gente não está ainda dentro desse intervalo, então a gente tem que pegar esse intervalo todo que está aqui, dividir no meio, né? Então para cima é 0, para baixo é 1. Então a gente tem que selecionar o intervalo de baixo. Então selecionamos o intervalo de baixo, né? Esse intervalo aqui, e a gente vai dividir ele no meio aqui de novo. Então, dividir ele no meio, a gente tem que selecionar o intervalo de baixo, esse intervalo. E vai continuar, né? Então dividir no meio, seleciona o intervalo de cima aqui, né? Se a gente selecionar o intervalo de baixo, a gente vai ter um intervalo que tem metade está fora e o outro está fora. Então a gente seleciona esse intervalo aqui, que quando a gente dividir ele aqui no meio, esse intervalozinho aqui, que corresponde a essa sequência, é um intervalo que está completamente dentro desse intervalo. Então, fazendo esse procedimento, a gente chega na sequência binária. Já que a gente achou essa sequência binária que corresponde a um intervalo que está dentro desse intervalo dessa sequência, a gente pode parar, né? E esse número de bits aqui vai ser suficiente para representar esta sequência. E o interessante é que essa codificação, à medida que a gente vai codificando a sequência, a gente pode ir já gerando a sequência binária, né? À medida que a gente já vai delimitando quem que é esse intervalo, né? À medida que a gente vai dando zoom, selecionando aquele intervalo cada vez ficando mais próximo, a gente vai selecionando qual caminho que a gente vai tomando aqui na sequência já também. Então a gente não precisa aguardar a sequência inteira ser gerada para a gente já ir gerar essa sequência. A gente pode ir com os dois, né, caminhando junto, e na hora que esse aqui terminar, a gente termina de escrever o restante dos bits que faltam. Bem, então, para definir aqueles intervalos, né, a gente pode ver que eles têm um limite. Cada intervalo tem um limite inferior e um limite superior, que vai ser dado, né, pelo calculando aquelas propriedades, aquelas probabilidades. Então, se a gente voltar na figura, a gente foi pegando ali as probabilidades e calculando, né, os limites dos intervalos. Então isso aqui, né, os limites a gente pode calcular, então, e ajustando esses limites para cada um dos intervalos, o limite superior e o limite inferior, né, para cada um dos intervalos que a gente vai selecionando durante o processo de codificação. Para a gente saber quantos bits vão ser suficientes para representar aquele determinado intervalo, a gente pode definir um f, né, que vai depender da sequência, como sendo o ponto médio aqui dos limites inferior e superior, e pegar esse valor truncado com L bits. Então esse f, da mesma forma que a gente fez no código de Shannon, Fano, Elias, né, a gente definiu esse f também, a gente vai truncar ele, né, então esse f, que é um valor dentro daquele intervalo, né, então vai definir univocamente qual que é a sequência. E se a gente truncar ele com L bits, então a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez no caso do Shannon, Fano, Elias. A gente definiu, né, o valor do L como sendo esse valor da probabilidade, né, mais 1. É o teto da probabilidade, do log de 1 sobre a probabilidade, mais 1. Então vou adotar essa mesma estratégia. Né, e aí para codificar então uma sequência, a gente vai ter esse número de bits, né, que vão ser mantidos. A sequência binária correspondente vai ter esse número de bits. Então a gente pode calcular o comprimento esperado para codificar uma sequência de comprimento n. Então o comprimento esperado é o somatório da probabilidade das sequências vezes o comprimento associado da sequência. E para cada sequência a gente vai utilizar esse número de bits. Então substituindo isso aqui, como aqui é o teto, né, a gente pode falar que é menor ou igual que esse valor mais 1. Então aparece aquele valor mais 2, então fica sendo menor ou igual, então fica a entropia mais 2. Então note que aqui, né, a gente está codificando a sequência, então o comprimento esperado de uma sequência é igual a entropia da sequência mais 2.
aliás, menor ou igual à entropia da sequência mais 2. Então, se a gente quiser ver esse valor por símbolo, né, então o comprimento esperado por símbolo vai ser menor ou igual, né, dividir todo mundo por n, né, divide por n, então fica a entropia da sequência sobre n mais 2 sobre n. E no limite, quando essa sequência é grande, né, então essa sequência nossa de um processo estocástico, isso tende para a taxa, né, a taxa de entropia do processo estocástico, esse termo vai para zero. Então, no limite, para n tendendo a infinito, o comprimento esperado desse código vai para a taxa de entropia do processo estocástico, que é o que a gente gostaria, né? Então, a gente tem o benefício, né, de uma codificação por bloco sem precisar codificar por bloco. Então, a codificação aritmética, né, é uma codificação de fluxo, que vai codificando então a sequência de símbolos que vão sendo gerados pela fonte, e vai gerando, né, sequência de bits na saída, e ela atinge no limite, né, o valor da entropia. O problema dela é que, né, esses valores, essas probabilidades, na hora que a gente vai calculando, né, aquelas probabilidades, a gente viu que aqueles valores vão ficar cada vez menores. Então esse é um problema que existe, computacional, né, que existia, mas que foi solucionado, né, então as implementações, né, já tornaram esse algoritmo prático.